Pais amados, irmãos, eu quero desde já parabenizar as irmãs, as mulheres, as mães da Igreja Verbo da Vida Boas Novas, porque essa palavra esse parabéns é especialmente para vocês que são valorosas, que são especiais para Deus, vocês que são mulheres virtuosas. Eu não poderia falar outra coisa a respeito de vocês, a não ser o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala ao teu respeito. Porque lá em Provérbios, capítulo 31, versículo de número 10 em diante, fala de uma mulher que é virtuosa, uma mulher que tem as suas qualidades em Deus e que faz tudo certo, tudo correto. Então o desejo de Deus, e também dos irmãos da igreja, é que a cada dia isso esteja presente na vida de vocês. Eu quero ler dois versículos apenas, onde diz o versículo 10: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então a mulher virtuosa, a mulher que Deus projetou, que Deus criou lá em Gênesis, para estar ao lado do seu marido, do seu esposo, cuidando bem da sua casa, é essa mulher que Provérbios 31, a partir do versículo 10, narra. E essa é a vontade de Deus para que todas as mulheres da igreja, todas as mães, cumpram o seu papel. Porque é agradável a Deus uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher filha de Deus, é essa mulher que cuida bem da sua casa, cuida bem dos seus filhos, cuida bem do seu esposo, dos seus afazeres. Então ela se torna uma mulher impecável diante de Deus e das pessoas. Então o desejo do meu coração é que a cada dia vocês mães, vocês mulheres, se dediquem em cuidar bem do seu lar, da sua casa, dos seus filhos, esposos, dos seus afazeres, porque isso é honroso, isso é uma prova de que vocês verdadeiramente estão temendo ao Senhor. Porque quando cumpre os seus papéis, como mulher, como dona de casa, como uma ajudadora, vocês estão honrando não apenas ao seu marido, ao seu filho, ao seu lar, mas estão honrando em primeiro lugar a Deus, e vocês receberão galardão por estar vivendo, estar praticando a palavra de Deus. Continue sendo abençoada, sendo essa mulher que a palavra de Deus diz ao teu respeito, que você será bem sucedida e as pessoas vão olhar para vocês e vão ver mulheres de fibra, mulheres poderosas no Senhor, mulheres que a cada dia estão edificando a sua casa, estão ajudando na construção do seu lar, e tudo será para a glória do nosso Deus. Graça e paz em nome de Jesus para vocês. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99
não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Graça e paz, amados, boa noite. É uma honra mais uma vez estarmos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Sabemos que temos que buscar, temos que nos envolver com o Senhor sempre. E nesse momento eu queria que você fechasse o seu olho para que a gente pudesse orar, amém? Aleluia, graças te damos, Senhor, porque você é bom em todo o tempo. Somos gratos porque você tem nos guardado, você tem nos protegido, tem nos amparado e tem suprido todas as nossas necessidades, Pai. Somos gratos porque você é um Deus fiel, você cumpre a sua palavra e você é o Deus e Senhor de nossas vidas. E para nós, Pai, é uma honra servir a você, é uma honra estar diante da tua presença, ter o teu Santo Espírito habitando dentro de nós. E nós queremos engrandecer o teu nome em todo o tempo. Queremos adorar a você em todo o tempo, porque fomos chamados por você para sermos teus adoradores. Pedimos a você, Espírito Santo, que nos guie essa noite para que a mensagem do Pai seja entregue da forma que Ele deseja. E peço a você, Espírito Santo, que complete no coração de cada um, segundo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, sou grata a você por tudo. Amém. Aleluia. Eu queria, amados, compartilhar um pouco com você hoje sobre a nossa posição em Cristo. Amém? Nós sabemos que nós vivemos aqui nessa terra, nós passamos por coisas aqui nessa terra, mas nós sabemos também que esse não é o nosso lugar. Nós sabemos que nós pertencemos ao reino de Deus, amém? Nós pertencemos aos céus e nós temos que nos posicionar aqui na terra conforme Jesus Cristo nos colocou como filhos de Deus, como servos de Deus, como herdeiros de Cristo, amém? E eu queria trazer um exemplo para deixar mais claro para você. Eu estava meditando sobre o assunto e me veio um exemplo natural para a gente entender um pouco sobre o assunto. Eu quero que você imagine comigo 2 clubes de futebol que estão indo disputar uma final. E esses 2 clubes sejam de países diferentes. E um determinado clube, vamos chamar de clube A e clube B. O clube B deu uma nota oficial dizendo que não vai se deslocar do seu país para disputar essa final. E aí a gente já supõe, a gente já entende que o time que estiver lá presente, o time A, estando lá em campo, vai ser o time vencedor. Mas, amados, eu quero deixar essa situação mais clara para você entender como eu quero chegar na posição que você tem em Cristo. Imagine que esse time A, já sabendo que ele é um vencedor, porque o outro time não irá comparecer, ele chegue na hora do jogo, chegue no estádio, esteja lá nos bastidores, mas ele não entra em campo porque ele sabe que de fato o time B não chegou. E quando ele faz isso, ele também vai ser um perdedor. Ele também não vai possuir o título, não vai assumir o título, porque ele não se posicionou em campo. Sabe, amados, eu quero que você entenda que para esse time vencer, ele precisa vestir a camisa do time. Ele precisa se vestir adequadamente, ele precisa entrar em campo, ele precisa se posicionar para que o juiz decrete e dê a vitória àquele time. Amém? Então, o que eu quero trazer para você com esse exemplo aqui no reino de Deus, por mais que a gente saiba de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para as nossas vidas, é necessário que a gente tenha uma posição de vitória. A vitória ela já está garantida, a vitória já foi garantida por Jesus, quando ele foi naquela cruz, quando ele morreu ao meu e ao teu favor. Mas nós precisamos andar em posição de vitória, porque se nós não nos posicionarmos em vitória, nós vamos andar como um time perdedor, tendo tudo para ser um time vencedor. Amém? E aí eu meditando sobre esse assunto, e o Espírito me trouxe lá a passagem da tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte:
Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E o tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero que você, à medida que a gente vai lendo, amados, que você observe aqui a posição que Jesus tomava. Por mais que a gente sabe que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio como herdeiro de Deus, como herdeiro do trono, e ele veio cumprir uma promessa do Pai, ele veio cumprir um plano de Deus para as nossas vidas, mas ele precisou se posicionar como o verdadeiro Filho de Deus. Porque o fato de ele ser filho de Deus, de ele ter vindo a essa terra, já não lhe colocava na posição de vitória, mas a posição de obediência de Jesus, a posição de conhecimento da palavra de Deus, foi que garantia a Jesus, dia após dia, a vitória que já era dele. Amém? E aí a gente vê quando o tentador se aproximou e ele disse, Jesus estava jejuando, Jesus estava com fome. 40 dias e 40 noites Jesus estava jejuando. Então ele sabia da necessidade de Jesus e ele vai e diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, ele tinha o conhecimento da palavra. E então ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, Jesus tinha conhecimento da palavra de Deus. Por isso ele pôde andar numa posição de vitória, por isso ele pôde nesse momento se posicionar contra o tentador. E continua no versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te protegerão em suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou para um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Veja, amados, que em todas as vezes que o diabo tentou Jesus, todas as vezes que levou algo para tentar derrubar Jesus, para tentar fazer com que Jesus se rendesse ao que ele estava falando, ele usou a própria palavra de Deus. Mas Jesus, tendo conhecimento também da palavra de Deus, ele usou a palavra de Deus para se posicionar. E na medida que Jesus se posicionou, o versículo 10, ele diz que Jesus ordenou que o diabo se retirasse. E foi isso que aconteceu, ele se retirou e os anjos vieram e o serviram, vieram e serviram a Jesus. Jesus, amados, ele não estava passando fome porque não tinha o que comer. Ele escolheu fazer um jejum, ele escolheu fazer esse tempo de reserva para Deus. Ele foi guiado pelo Espírito a fazer isso. E quando ele se colocou obediente, quando ele se colocou em posição de obediência à palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, ele saiu em vitória. Ele permaneceu em vitória. E o que eu quero dizer para você hoje é que você tem que permanecer na posição que Cristo te chamou para permanecer. E para que você permaneça, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Nenhum tempo, amados, investido em leitura da Bíblia, em oração, em leitura de livros bíblicos que sejam bons, nenhum desse tempo é tempo perdido, mas é tempo de investimento. Então eu quero encorajar você a buscar mais ao Senhor, a se encher mais dessa palavra para que você tenha mais conhecimento. Porque à medida que você tem conhecimento, você consegue se posicionar de fato naquilo que Jesus lhe chamou para se posicionar. E sabe, amados, é muito triste que muitas vezes a gente vê tantos crentes, tantos filhos de Deus, se posicionando em derrota. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você escolhe se posicionar em derrota. Automaticamente você diz que quer se posicionar em derrota. Ninguém escolhe isso. Ninguém diz, eu quero ser um derrotado apesar de tudo que Jesus conquistou. Logicamente, todos nós queremos nos posicionar em vitória. Nós queremos tomar posse daquilo que Jesus conquistou. Mas quando eu falo que muitos crentes estão se posicionando em derrota, amados, eu quero trazer alguns exemplos para você. Sabe, Jesus, quando morreu naquela cruz, ele levou sobre si pecados e enfermidades, para que eu, hoje, e você também,
tivesse vida nele e tivesse vida em abundância. Então, quando uma situação se levanta contra a sua vida, eu vou dar alguns exemplos aqui a você. Quando, por exemplo, alguém se levanta contra você e ao invés de você andar em amor, você anda em ódio, você está escolhendo a posição de derrota. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus ele já foi derramado em nossos corações. A gente tem dentro de nós o amor de Deus para amar as pessoas. Então, se você escolhe odiar, é porque você está escolhendo a posição de derrota. Outro exemplo que eu posso dar, quando alguma coisa vem e afeta a sua alegria, você se deixa abater e você fica entristecido e você deixa de ser tomado pela tristeza. Você está escolhendo a posição de derrota, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amados? Quando alguma doença vem à sua vida e você aceita essa doença no seu corpo, a palavra de Deus diz que nós já somos curados, nós já somos sarados. Em momento algum, você queira acreditar que Deus está colocando enfermidade sobre sua vida, porque Deus é bom e Ele não tem o mal para a vida de ninguém. Sabe? Jesus, quando Ele veio, Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. E se fosse para Deus escolher que nós estivéssemos doentes, teria sido em vão o fato de Jesus ter levado dores e enfermidades sobre sua vida lá na cruz. Então, se Jesus levou isso lá na cruz sobre o seu corpo, é porque Ele queria que nós andássemos sarados e curados. É porque Ele queria que a gente tomasse posse da saúde divina. Então, quando uma doença vem e se instala na vida de um crente, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa na sua vida não está em linha com a palavra de Deus e você pode pedir orientação ao Espírito Santo para saber em qual área você não está em linha com a palavra de Deus, qual área que você está dando uma brecha para que o diabo coloque uma enfermidade na sua vida. E você pode repreender crendo no nome de Jesus para que você tome posse dessa vitória. Amém, amados? Então, de inúmeras coisas que acontecem nas nossas vidas, nós temos que escolher sempre pela palavra de Deus. E a gente vai escolher quando a gente tiver conhecimento dessa palavra. Sabe, quando a gente diz que alguém se converteu, aquela pessoa ela não vai deixar de passar por tribulações, de passar por perseguições. Eu posso até dizer que ela pode até passar por mais perseguições e mais tribulações do que outras pessoas. Porque o crente ele é sempre testado, ele é sempre tentado pelo diabo. Como a gente vê essa passagem aqui de Mateus, como Jesus, o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo ele não desiste, ele insiste em tentar te derrotar, mas nós temos que saber e ter a consciência de que ele é o derrotado. Então nós não vamos nos deixar ser vencidos por um derrotado. Nós não vamos nos deitar e nos rebaixar a posição que ele está, que é debaixo dos nossos pés. Nós temos que estar firmes, de pé, prontos com a nossa consciência daquilo que nós somos em Cristo. Então você é sarado e curado. Você é mais do que vencedor, você é alegre, você tem o amor de Deus dentro do seu coração, você tem paciência dentro de você, porque a paz de Deus que excede todo o entendimento tem guardado o teu coração. Amém, amados? Tudo aquilo que a palavra de Deus garante para as nossas vidas, nós podemos tomar posse. Sabe, as tribulações elas vão vir, as tribulações vão se levantar, mas como diz a própria palavra de Deus, que o nosso Deus ele é fiel e ele jamais vai nos deixar ser tentado acima daquilo que a gente pode suportar. Então, se alguma coisa está acontecendo na sua vida, se alguma coisa está se levantando contra a sua vida, Deus sabe que você pode suportar isso. Então, medita na palavra de Deus, mergulha nessa palavra, para que você tenha consciência daquilo que você é em Cristo. Consciência daquilo que Jesus conquistou para você e você se posicione no lugar de vitória. E eu queria ler aqui lá em Efésios. Efésios, capítulo 6. Versículo 10. Que diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vestivos de novo de toda a armadura de Deus, para conseguirdes permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Esse versículo, amados, diz que nós devemos vestir. A vestimenta é uma posição. Quando você se veste, você está se posicionando daquilo que você é. E quando a gente vai ler mais aqui adiante, a gente vai ver que aquilo que a gente vai estar vestindo, a gente não vai estar vestindo para lutar uma guerra física, para lutar uma guerra natural, mas é uma guerra espiritual. São ataques que o diabo levanta contra a nossa vida espiritual, para que a gente fraqueje e a gente não obedeça à voz do Espírito Santo e a gente venha a pecar. Mas quando nós nos posicionamos
nos posicionamos e vestimos essa armadura de Deus, nós podemos nos posicionar em posição de vitória. Amém? Versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esse versículo já deixa bem claro que a nossa luta, amados, ela não é contra sangue e carne. Então quando alguém se levanta contra você, odiando você, falando mal de você, você não vai lutar com ela fisicamente, mas você espiritualmente vai amar ela. E quando você ama, você está anulando o ataque do diabo contra a sua vida. Você está anulando o plano que o diabo tinha de te fazer pecar naquela área. Quando alguém tenta tirar a tua paciência e você exerce a paciência que você recebeu de Deus, você está anulando mais uma vez o plano do diabo de tirar você do sério e fazer com que você peque mais uma vez. Amém? Versículo 13. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para que consigas defendermos do dia mau. E havendo feito isso, ficar firmes. 14. Estai firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando também o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse versículo 17, amados, quando a gente lê tudo isso, na verdade, toda a armadura que aqui cita, todos os itens da armadura, são itens de proteção, com exceção da espada do Espírito, que ele diz que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que você vai usar de ataque. Tudo que você escutou aqui antes, cingir os ossos lombos, vestir a couraça da justiça, calçar os pés e usar o escudo da fé, tudo é proteção. Mas quando você usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o meio de ataque que você tem. E quando a gente viu Jesus lá, quando estava sendo tentado pelo diabo, toda vez que o diabo vinha com um ataque, Jesus atacava com a palavra de Deus. Então o conhecimento da palavra de Deus vai ser a arma principal, vai ser a arma que nós vamos usar contra os ataques do diabo, contra as ciladas do diabo. E o versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, por isso vigiando com toda perseverança, e rogo-vos por todos os santos. Amém, amados? Então, todos esses itens, tudo isso que fala sobre a armadura de Deus, são coisas que nós temos que tomar posse para as nossas vidas, para que a gente se posicione em vitória. E eu acho interessante, uma das coisas que eu mais acho interessante na armadura, é o escudo da fé. Por que eu acho interessante, amados? Porque o escudo é aquilo que está na frente. Então, toda vez que o diabo tentar lançar alguma coisa contra a tua vida, você usa a fé. Toda vez que ele vier com mais um dardo, com mais uma informação, com mais um ataque, com mais uma armadilha sua, você vai estar protegido com o seu escudo, que é a sua fé na palavra de Deus. Então, essa é uma armadura que visivelmente você não vê, você não apalpa ela, você não pega nela, mas quando nós tomamos posse, amados, daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, nós estamos vestindo espiritualmente essa armadura, para que quando venham os ataques do diabo, quando venham as armadilhas do diabo, as tentações e as perseguições, a gente possa estar firme, obedecendo ao Senhor. Então, aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, amados, e que eu passo para você essa noite, é que você esteja firme, que você se posicione em vitória. Você é mais do que vencedor em Cristo. Tome posse, porque tudo que Jesus veio a sofrer, tudo que Jesus veio a passar nessa terra, foi por mim, foi por você. Então, se Ele fez isso por mim e por você, nós temos, amados, como obrigação, servir a Ele, tomar posse daquilo que Ele conquistou, para que o seu sacrifício naquela cruz não tenha sido em vão pela sua vida, pela minha vida. Nós temos que nos posicionar em vitória, nos posicionar em amor, nos posicionar em fé, nos posicionar em paciência, em longanimidade, em benignidade, em mansidão, em domínio próprio. Nós temos, amados, da parte de Deus, tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas, para que a gente permaneça firme, para que a gente suporte todas as coisas que venham a acontecer com as nossas vidas. Então, eu não sei o que se passa na sua vida, você não sabe o que se passa na minha vida, mas nós sabemos uma coisa, amados, que nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Senhor e nós temos o mesmo Espírito Santo habitando em nossos corações. Então eu quero que você peça ao Espírito Santo orientação para a sua vida. Ele é o teu amigo fiel, ele é o meu amigo fiel. Então em todo tempo nós podemos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos guie a toda a verdade, que ele nos guie aquilo que nós devemos fazer em Cristo Jesus.
Você não está só, você não está desamparado, você tem o Espírito Santo como amigo fiel e verdadeiro. Você tem Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, que criou tudo como teu Pai, como teu amigo. E você tem todas as ferramentas na palavra de Deus para que você viva uma vida de vitória, uma vida de unção, uma vida de poder no Senhor. Amém, amados? Eu espero que você esteja bem, que essa palavra te encontre bem e te fortaleça ainda mais para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.